E aí, meu amigo do Sportlike, vamos falar mais uma vez aqui sobre o que aconteceu no posse de bola nessa última sexta-feira, onde o Juca Kfouri teve um embate fervoroso aí com o Mauro César Pereira. Né? Todo mundo conhece o Juca Kfouri. O Juca Kfouri é um dos jornalistas mais antigos aí do futebol brasileiro. Ele que sempre vem comentando, já participou de vários canais e hoje ele está estritamente aí na internet, né? Especificamente no All Sports, onde toda sexta e toda segunda tem um programa onde se reúne todos os comentaristas aí, para mim os mais relevantes que hoje tem no futebol brasileiro, e o Juca Kfouri, né, como tem aquele tom irônico, né, sempre com muita ironia, ele levantou uma brincadeira aí, levantou um assunto onde o Mauro César ficou extremamente irritado. Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi que aconteceu, porque se você quiser ver tudo que aconteceu no vídeo anterior, a gente coloca isso aí bem explícito, você pode ir lá assistir que você vai entender bastante. Mas eu vou colocar aqui primeiro, só para você entender o contexto, o momento em que o Mauro César perde o tom aí com o Juca Kfouri. Vamos lá, depois a gente volta aqui. Vocês não notaram a malícia de Arnaldo Ribeiro, o bullying que ele fez com o Mauro César ao citar o gol de barriga? Ele fez agora o que a cara... Juca, pelo amor de Deus, Juca, esse papinho de torcedor comigo não gosto disso. Meu Deus do céu. Você acha que eu vou... Fica parecendo que eu critico o Renato, porque eu acho um técnico limitado por conta de um gol de barriga, porque eu sou Flamengo. Não me coloque nessa coisa não, que eu não gosto dessa bobaginha de torcedor não. Meu Deus do Estamos aqui céu. como profissional, não curto isso não. Numa boa, por favor. Então, Meu Deus agora é o do seguinte, vamos falar do Cruzeiro, que vocês Eu estão... não acho legal, desculpa. Eu não acho Sim, isso já legal. entendi. Não acho legal. Desculpa, Já não acho entendi, legal. já entendi, A gente é Mauro. do outro lado o Mauro, tempo todo, já porque as pessoas entendi. querem ser tipo do jornalista pra Já ficar entendi. fazendo hate, cara. Não levanta Então, a voz eu comigo. acho que isso é verdade. Eu Não gosto disso, eu levanta tenho a voz direito. comigo. Ok, eu já entendi. Não tô levantando Ok, a voz. levantou, Eu tô pedindo pra não brincar assim levantou. comigo, porque eu não brinco assim com Levantou, ninguém. tudo Pois bem, é, eu tudo brinco. bem. Eu Você gosto de brincar. brinca com quem Eu gosta. brinco. Pois é, tudo bem. Ok. Ok, vamos seguir. Então é isso aí que vocês perceberam aí que foi que aconteceu. O Juca Kfouri, depois da fala do Arnaldo Ribeiro, né, que o Arnaldo Ribeiro ficou falando aí do Renato Gaúcho, aí o Juca Kfouri fez uma ironia, né, fazendo uma brincadeira aí com o Mauro César, que ficou com a cara diferente quando o Arnaldo ficou falando do Renato, mas o Mauro César realmente passou do tom aí com o Juca. Inclusive o Juca pediu para ele baixar o tom da voz, né, que estava muito elevado. Mas eu vou trazer para vocês agora o reconhecimento aí que o Mauro César fez nas redes sociais, né? Ele fez um vídeo e disse que já conversou com o Juca. Eu acredito que já até pediu desculpa do Juca, né? Porque realmente ele admite que passou do tom, não era para ter acontecido isso no ar, mas aconteceu, e ele vai falar agora o motivo porque aconteceu tudo isso, né? Se existe motivo, né? Mas o Mauro César é um jornalista experiente, assim como o Juca Kfouri, né? Então eles provavelmente podem ter realmente conversado bastante sobre isso, e muito provavelmente isso não vai acontecer mais. Mas o Mauro César admite, né? Vocês vão ver aí na fala dele, que eu achei que foi muito boa, apesar de que o tom foi elevado, mas o Mauro César, assim como o Juca Kfouri, acredito que eles sejam amigos, né? Estão muito tempo trabalhando juntos e deve ter se entendido, mas o Mauro César, a coisa boa foi que ele realmente admitiu que ele passou do tom. Então vocês vão ver aí a fala do Mauro César Pereira. Pessoal, esse vídeo é um vídeo para dar uma satisfação a todos que acompanham o posse de bola e que não entenderam muito bem a minha reação intempestiva, exagerada e indelicada com o Juca Kfouri no programa dessa sexta-feira. Já conversei com o Juca, eu tenho meus motivos, e não são poucos, para não gostar de qualquer brincadeira que nos associe a torcedores dos nossos times, mas eu poderia ter colocado isso para ele num outro momento de uma outra forma. Não justifica a minha atitude intempestiva, a minha reação intempestiva, mas eu gostaria de explicar para você que acompanha meu trabalho o contexto disso tudo. Bem, não é de hoje que eu venho travando uma luta muito difícil contra os haters.
Enquanto está no território das ofensas, não é tão complicado, dependendo das ofensas, né? Em alguns casos, as medidas têm que ser tomadas, e mais de uma vez eu já tive que tomar medidas na justiça, com êxito. Mas existe uma situação ainda pior, que é quando você se depara com ameaças, ou o tom ameaçador, ou a sugestão de que para que alguém haja com violência, só por causa de opiniões sobre futebol. Muitos jornalistas, muitos comentaristas evitam certas análises mais contundentes, justamente para não comprar essa briga. E eu respeito a posição dos colegas que agem assim, mas eu prefiro continuar trabalhando do meu jeito. Não são poucas as pessoas que tentam me rotular como se eu tivesse mudado a minha postura depois que as pessoas passaram a saber o meu time. Não mudou nada, rigorosamente nada. Quem me acompanha sabe que eu continuo sendo muito crítico com relação às coisas do esporte e muito crítico com relação ao Flamengo, seja o técnico, o dirigente, o jogador ou até a torcida, se agir de uma maneira que eu acho que está errado. Mas, evidentemente, aqueles que não gostam de mim, ou que passaram a não gostar de mim pelo fato de eu torcer por um time que eles eventualmente não simpatizam, até detestam, têm uma visão torta com relação à minha conduta, que nunca mudou e não vai mudar. Não vai mudar. Mas, recentemente, coisas graves aconteceram, inclusive as devidas providências estão sendo tomadas e não me faltam motivos para não querer nem um pouco alimentar essa imagem como se nós fôssemos, digamos, representantes dos nossos times. Tá? O Juca não faz isso por mal, é uma simples brincadeira, mas o contexto me levou a ter uma atitude que eu não deveria ter tido, intempestiva, inadequada, mas não é de graça. Não é de graça. Não é fácil, acredite, não é fácil você lidar com esse tipo de situação, por conta de opiniões sobre futebol, que passa longe de ser o assunto mais importante. Inclusive, não é de hoje que eu já evito me manifestar sobre assuntos ligados à política, porque já é uma carga muito pesada falar sobre futebol e lidar com esse tipo de situação. Então até eu evito para poder me preservar e ter condições de fazer o meu trabalho. É evidente que os abutres já estão tentando aproveitar para rotular, para comentar, para tentar conseguir alguma audiência. Os abutres estão aí para isso, né? Afinal, é isso que eles são. Mas para você que acompanha o trabalho, para você que eventualmente não entendeu, para você que tá até com uma bronca comigo, porque acha que eu passei do ponto, e passei do ponto. Óbvio que eu passei do ponto. Eu gravo esse vídeo para dar uma explicação e dizer que a luta contra os haters vai continuar. Que as devidas providências estão sendo tomadas com relação a quem recentemente ultrapassou demais o limite entre a crítica, entre o que é razoável, né? Nas discordâncias que você pode ter com relação a algo que seja comentado por mim, por qualquer outra pessoa, e o viés que já vai para o lado da violência, né? Isso não dá para tolerar e a gente vai sempre estar brigando contra isso, tá? É isso, muito obrigado aí pela atenção, saudações. Meu amigo, vocês ouviram aí o Mauro César aí pedindo desculpas, né? Para a sua audiência, desculpa aí pro Juca Kfouri, né? Admite que passou do ponto, que foi uma atitude intempestiva, né? Falou que tem os seus motivos para fazer isso, que não gosta desse tipo de brincadeira. Mas aí eu quero te ouvir aí, quero ouvir tua opinião. Você acha que o Mauro César foi bem aí nessa fala? Você acha que foi sincera as frases deles aí fazendo esse vídeo? Então deixa aí nos comentários, aproveita, se inscreva no canal, deixa aquele like, porque na minha opinião o Mauro César é um jornalista, um dos poucos jornalistas no Brasil que realmente fala a verdade, né? Posso citar alguns aqui, eu gosto muito do Neto também, do PVC, do próprio Juca Kfouri, porque eles são profissionais, né, que realmente falam, né? O Juca Kfouri é jornalista, o Mauro César é jornalista, é muito profissional. Vocês veem que ele, apesar de torcer para o Flamengo, mas ele faz severas críticas ao Flamengo. Então, eu acho que o engajamento do Mauro César é por essência dele mesmo, né? Muita gente não gosta, tem gente que odeia ele, inclusive jornalista, principalmente fora do eixo aí, Rio São Paulo,
que ele faz críticas às vezes muito pesadas, às vezes as pessoas não entendem as críticas e acabam atacando ele. Mas vamos lá, deixa aí seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.